boa noite. Quero dar boas-vindas a quem está online com a gente. Já falei aí, Dayana, Grazi, Tia Tereza, todo mundo aí que está online, Bruninha. E olha só, então esse é mais um projeto, mais um de podcast. Eu queria agradecer pela presença de você. E você que não está online, você que está vendo, e você que está aqui pelo Instagram, né, já assista essa live completa, já deixa o seu recado, curte, compartilha para todo mundo, porque esse projeto é um projeto muito bacana que nasceu com a intenção de realmente levar as experiências de empreendedorismo para as pessoas, né, para todo mundo ter essa troca de experiências, essa troca de informações, o que as pessoas de sucesso derem sucesso. Na verdade, a gente só traz pessoas de sucesso aqui, o que elas deram certo e como que elas fizeram para chegar no sucesso, e também o que elas aprenderam com os erros, porque os erros fazem parte. Eu falo assim, ninguém erra, é porque ninguém passou pelo processo. Toda pessoa que passa pelo processo, ela vai errar de alguma forma, em algum momento que ela vai aprender. A gente nunca perde, ou a gente acerta, a gente ganha, ou a gente aprende, beleza? Então esse projeto é nisso. Então você que está aí pelo YouTube, então você já deixa o seu like aí também, já curte, compartilha para todo mundo, né? E você que está também assistindo, se você não sabe ainda, a gente também está no Spotify, no Deezer, nas plataformas de áudio também, então fica à vontade para curtir, dá 5 estrelas aí no Spotify, que é importante, que divulga para caramba esse projeto, então fica à vontade. Então boa noite, bem-vindo. E eu quero dar uma boa noite a uma pessoa mega especial e que ela não sabia, acho que ninguém percebeu, mas está escrito aí em cima no título aí. Esse é o nosso episódio número 10. Olha que bacana. Nós chegamos... o Marco. O Marco tinha que ser com quem? Isso. Não é? É o Marco. Tem 10 episódios, então, olha que legal. Um dia a gente chegará aos 50, aos 100. Quem vai ser essas pessoas? Não sei. A coisa acontece. E era para ser no episódio 10, minha prima querida Emily. Que legal. Olha, Libardi tá aqui, cara. Quanto tempo eu falo com o Libardi? Meu Deus. Marcos Vinícius. Rapaz, olha a tia Marcinha. Sempre tá com a gente. Então, eu quero dar boas-vindas. Quero te agradecer, Emily, pelo seu sim, pelo seu aceite de estar aqui com a gente nessa live. Muito obrigado e bem-vinda. Boa noite, meu primeiro. Eu que agradeço. Boa noite para todo mundo. Vamos lá. Tá nervosa? Tá nervosa? Eu nunca vi a Emily nervosa desse jeito, gente. Olha só. A pessoa já palestra para adolescente, em retiro, adulto, escola, e tá nervosa fazendo live. Tá vendo? Sempre tem uma primeira vez. A gente volta a primeira vez. Essa é a sua primeira live? É a primeira live. Nunca vi live. Não, né? Aqui, ó. Boa noite, Luan. Luan tá dando boa noite aí. Pô, que legal. Que bom. Então sempre tem uma primeira vez. Eu acho que a gente... E é aquela história, a gente nunca tá pronto para uma primeira vez. E sempre a gente tem aquele friozinho na barriga. E o friozinho na barriga é importante, né? Para quem é empreendedor como a gente é importante. Se você perder o friozinho da barriga é porque realmente não tem mais sentido você estar fazendo aquilo que você está fazendo. Então, a gente vai falar um pouquinho disso aí, acredito eu, ao longo da nossa live. Então, eu já queria, dando boas-vindas depois, eu já queria te fazer uma pergunta já de cara, assim. Eu quero saber, quem é Emily Coimbra? Nossa, mãe. Espero que os amigos não respondam aqui, hein? Quem é? Eu acho que a coisa mais importante que eu tenho de orgulho para falar, eu sou a filha do Marquinhos e da Cíntia. E isso é uma coisa que eu não preciso falar. Tem muita gente que me encontra na rua e fala assim, você é filha dele. Não é? Eu sou, eu pareço e tudo. E por quê? Porque isso traz raiz. É de onde eu vim. Então, independente de em qual lugar, onde eu estou, de onde eu vim, foi dali, foi do começo. E aí, eu sou a Emily, eu passei por vários processos, igual todo mundo passou, e cheguei hoje aos meus lindos 34 anos de idade, vivendo algo que nunca passou na minha cabeça que eu viveria, e gostando. Que bom. Gostando e aprendendo. Então, eu acho que quem eu sou é muito sobre de onde eu vim. E de onde eu vim, raízes mesmo. Não é do trajeto, não. É de onde tudo começou. E o que você acha que essa raiz
essa base forte, vamos dizer assim, o que ela trouxe para você, pelo que você faz hoje, aonde você está hoje, e quem sabe também é uma base que vai te dar um impulso para você conquistar os seus sonhos, né? Porque você ainda, com certeza, todo mundo tem sonhos. Você ainda conquistar aqueles sonhos que você ainda almeja. O que você acha que essa base trouxe, essa raiz trouxe para você? Parece até papo de psicóloga, Então, né, eu vou falar aqui. mas para mim, numa visão pessoal, a base, a raiz, se ela é firme, se ela é sólida, vem o que vier. Você está fincado ali. Então, vem a adversidade, vem dificuldade, vem imprevisto, vem decepção, vem desilusão, mas a base está ali. E se a base está ali, é o bambu, ele enverga, mas não quebra. Então, você tem um impulso de começar de novo. Mesmo que não seja um trampolim, mas pelo menos você está ali, você está fincado. Então, para mim, isso é muito importante. Independente de qual seja a base que a gente se apoia, você ter no que se apoiar, isso é muito importante. E aí eu falo de novo do pai, que inclusive acabou de entrar. O meu, um pouco da minha história profissional, tem muito dele. Ele falava assim, faz administração, faz administração, faz administração. Aí eu Ele é visionário? não Será sei, que ele era visionário? não Profeta na época? Não sei. veio, então vão. Aí eu comecei. Aí é o meu começo com a administração enquanto profissão tá aí. Do pai falando, vestibular, faz administração. E aí depois eu fui para psicologia. Então, assim, entre aspas, eu saí do que ele estava, do caminho que ele estava dando. Mas em Não, mas momentos. você fez psicologia primeiro, não foi? Não, eu comecei na administração. Ah, você começou na ADM primeiro. Olha. E aí, quando eu decidi sair da ADM, eu tive um pai que me apoiou, que não foi empecilho, não falou assim, se for assim, não pago, isso não é pra você, entendeu? Ele disse, não, quer fazer, vai lá, vamos ver no que dá. E aí, no final, eu já contei do comecinho e agora conto tudo no final. O meio do caminho a gente vai na live. No final, o que acontece? A psicóloga volta pra administração. Volta pra base. Aí, às vezes, eu até brinco, eu falei, tá vendo? Por que eu não comi lá atrás? Eu não fiz o que tinha que fazer e depois eu mudava. Não, eu dei um looping. Mas tudo bem, é o caminho. E aí, de base, eu falo disso de novo. Eu tive a base, eu tive a força, o incentivo de, eu quero mudar, então eu vou mudar. Se eu quebrar a cara lá na frente, beleza. Mas vai, voa. Então, eu acho que isso é muito importante em todas as nossas esferas. Seja de você procurar um emprego novo, seja de você se formar na profissão que você quer, fazer igual nossos queridos Caio e Ediane, que vou mudar de país e vou fazer uma... Tem a base. Você tem alguém ali, você que te apoia, te dá o suporte. Isso, eu acho que é fundamental em tudo. Ia te falar que, assim, eu acho que tem alguns pontos aí. Antes de falar da base, eu quero te falar o seguinte, que eu acredito muito no processo, né? Eu acho que quando a gente passa por um processo, eu já falei isso em algumas lives atrás, que foi o seguinte, se você tivesse continuado na administração lá atrás, começasse como começou, mas se tivesse perdurado na administração e não passasse pelo período da psicologia, talvez você não estaria na maturidade que você está hoje para enfrentar as situações, os percalços, os problemas, todas as situações que você, porventura, passa hoje aí na administração, né? O que você faz hoje. Por quê? Porque a gente nunca está pronto, a gente sempre precisa de um processo. E eu que eu tenho vivido muito isso, é que Deus, ele já desenhou o seu caminho, ele já escreveu aquilo aonde você vai, com quem você vai estar, aonde você vai chegar, o que você vai conquistar, está tudo escrito. Só que a gente não sabe qual caminho que a gente vai trilhar. Existe sempre dois caminhos, uma forquilha. Às vezes você precisa ir para um caminho da esquerda, mas na verdade você precisa passar primeiro pelo caminho da direita para você fazer o contorno e voltar para o caminho da esquerda. Então, assim, eu acredito muito
nisso. Então, assim, a gente nunca sabe para onde a gente vai. A vida, ela é muito dinâmica. E pode ser que hoje você esteja onde você está hoje e que amanhã você mude. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Lógico que a gente planeja a nossa vida, lógico que a gente tem as nossas formações, às vezes a gente precisa passar por certas situações, mas, cara, tudo tem um motivo. Eu e você, nós temos, eu venho também dessa base raiz, como você veio. No entanto, a gente cresceu junto, nossos pais cresceram juntos. Então, assim, isso só mostra o quão importante a nossa família é para o caráter que a gente tem hoje, para a vivência que a gente tem hoje, pela pessoa que a gente é hoje. Então, assim, o tio Marquinhos tá aí, eu não sei se meu pai entrou também, mas eles viveram junto. Então, essa base de amizade que a gente vê isso desde pequeno, deles pequenos, a gente cresceu junto com eles, e eu falo assim, cara, não é à toa que eu chamo a gente não é do mesmo sangue, mas eu chamo seu pai de tio, você é minha prima, porque a gente cresceu e eu sempre vi o seu pai como meu tio, né? E eu sempre vi a sua mãe com a minha tia, né? E os seus tios com os meus tios, é muito louco. Nossa família sempre esteve muito próxima. Sim. E, cara, olha a base que a gente teve, assim, de eu aprender com a sua família, meu pai aprender com a sua família aprender com a minha família. Então, olha como esse relacionamento foi importante para que a gente chegasse num caminho e na maturidade que a gente está hoje. Porque eu acredito, eu falo piamente, se eu não tivesse a base que eu tive, se eu não passasse por tudo que eu passei, a gente teve uma história muito parecida também de que a gente não... Por exemplo, eu perdi a minha mãe muito cedo, né? Você também teve essa situação, o que aconteceu? Então, assim, se a gente não tivesse passado por isso tudo, a gente não seríamos as pessoas fortes que somos hoje de enfrentar qualquer barreira, acredito eu, que vem pela frente, a gente enfrenta de boa, né? Então isso, não é? Tô mentindo? Então, assim, eu falo, às vezes eu vejo pessoas reclamando de muitas coisas, eu falo assim, cara, sério, você tá reclamando disso mesmo? Você tem certeza? Mas às vezes a vivência da outra pessoa não é a vivência que a gente teve, né? Então, assim, a gente também tem que compreender, ver esse outro lado, né? E faz sentido isso para você? Eu estou falando bobagem. Todo sentido, faz muito sentido. Enquanto você estava falando sobre a gente nunca sabe, né, os caminhos por onde a gente vai, eu até parei para anotar. Quando eu olho um pouquinho para baixo, assim, eu tô com um bloquinho anotando. Mas é importante isso. Eu tive duas falas na faculdade que me lembrou, que eu lembrei delas quando você falando dos caminhos, né? A gente nunca sabe para onde vai. Uma foi de um professor na administração, o Ricardo. Ele estava contando pra gente a história de quando eu entrei lá na faculdade, tinha turma A e turma B. E tinha uma menina da turma A que queria ir para a turma B e uma da B que queria ir para A. Então elas não se conheciam, só sabiam assim, eu quero ir, você quer ir, não tem vaga? Vão nós duas juntas de mãos dadas na secretaria e vão falar, troca a gente. E aí o Ricardo contando essa história, ele fala assim, numa faculdade de administração você já começou errando. Porque na hora que você pega na mão de uma pessoa e você, naquele momento, o que importa é a parceria que você está com ela, é só o que importa. E no seu trabalho lá na frente, a sua parceria, ela tem que ser forte também. É igual aquele ditado que fala, quem que vai estar com você nas trincheiras quando você estiver lá na guerra? Ah, mas isso importa? Isso que é guerra. Claro. E aí ele falava assim, porque você vai chegar um momento que aquela pessoa que ficou a vida inteira com você ali, trabalhando 20, 30 anos, você vai precisar demitir ela. E às vezes não é porque foi por insubordinação, ou por um mau trabalho, ou por um tempo de casa. Às vezes é por uma necessidade financeira. E aí, o que você vai fazer? Então, se você não consegue, aqui no começo, no primeiro dia de faculdade, entrar numa sala e encarar seu desafio, o que você vai fazer lá na frente? Então, aí já foi um caminho de, epa, calma aí, já foi abrir um leque. E a outra foi a professora Maria Angélica, na psicologia, de alguém que comentou assim, ah, mas eu não gosto dessa disciplina, então vou fazer por fazer, pelas coxas. E aí ela disse assim, você deveria, nessa disciplina que não gosta, se dedicar muito mais. Porque as que você gosta, você já vai. Você já tem facilidade. Automático, Mas as que você não gosta, você passa batido.
Mas você nunca sabe qual é a oportunidade que vai te encontrar lá na frente. Então, às vezes, Exatamente. a disciplina que você não gosta, vai ser nessa disciplina, nessa área, que lá na frente vai abrir um emprego para você. E o que você fez quando você podia ter estudado? Né? E aí, isso ficou muito na minha cabeça, né? E aí? Então, eu tenho que ser bom em tudo? Não precisa ser bom em tudo, mas eu vou pelo menos tentar entender, me esforçar para compreender mais ou menos os processos que me rodeiam. Então, sobre caminho, sobre oportunidades, sobre o próprio destino mesmo. Você falou, Deus já, quando Ele nos moldou, Ele já sabia dessa live, já sabia que ia acontecer, mas a gente também tem que ter esse time de, com a base que eu tenho, para onde que eu vou, qual a oportunidade que eu tenho, para que caminho. Eu estou tentando ir pelo A e lá na frente o A não está aberto, eu vou entrar pelo B, ok, eu vou entrar pelo B, mas eu vou entrar pelo menos sabendo que o B é a segunda letra do alfabeto. Não estou à toa aqui na vida. E aí? Vem de onde tudo isso, né? Das oportunidades que Exatamente. a gente... Totalmente. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que na vida, tudo na vida, ela é importante. Cada detalhe, cada pessoa que você encontra, você não sabe o que vai acontecer. Então, isso tudo, se a gente for puxar isso para o meio dos negócios, você tem que estar realmente preparado, como o Wagner falou, você tem que estar preparado para tudo. Nada nessa vida ela é trazida para você de forma à toa. Então, assim, se Deus permite uma pessoa aparecer na sua vida para alguma coisa, é porque ela é uma pessoa que talvez vai te trazer algo que você precisa se formar, ou algo que precisa acrescentar na sua vida para que você ressignifique algumas situações, algumas imperfeições que você tem, para você poder, opa, acertei aqui, é aqui que eu tenho que ir. Então, assim, seja a pessoa que chega, seja uma situação familiar que você passe, né, seja uma situação igual recentemente que eu passei uma situação bem complicada com meu pai. Então, assim, quanto eu aprendi nessa situação. Graças a Deus, não era o momento de meu pai ir, mas meu pai tá aí, cara, forte pra caramba, se recuperando todo dia. E eu tenho certeza, e como eu, nesse ano que passou, ano passado, 22, né? Ano passado, como eu cresci, como eu amadureci, o que eu aprendi, o que eu posso realmente trazer isso e refletir isso, digerir, e como é que eu posso refletir isso nas minhas atitudes, no meu conhecimento, no meu trabalho, na minha vida. Então isso faz todo sentido. Então os nossos caminhos, eles nunca são tortos, vamos dizer assim, eles sempre, seja qualquer pessoa que passe, seja qualquer situação que você viva, seja qualquer formação que você tenha, vai ser útil porque essa formação ela veio para você. Se você está fazendo, se você se permitiu a isso, é porque existe algum motivo, um significado que você talvez você não vai saber hoje, você não vai saber amanhã, talvez você vai saber daqui a um ano, daqui a, sei lá, 10 anos. Você não sabia que você ia estar onde na posição que você está hoje, né? Quando você começou a administração lá atrás, duvido. Não, Não é? nem passava. Quando eu comecei a administração lá atrás, eu não queria nem ser administradora. No meio da faculdade de psicologia, eu pensando o quê? Vou formar um consultório bombástico e vou atender. E não foi. E acabou a faculdade e eu voltei para administração. E até mesmo na faculdade, psicologia não foi uma escolha. Vou fazer um curso da saúde. Não foi isso. Eu já queria sair da administração. E aí eu estava lá no guichezinho do financeiro da São Camilo para pagar o boleto da mensalidade e matutando, né? Tipo assim, pagando com raiva porque eu estava pagando mais um boleto que eu não queria. Aí tinham ali mesmo na mesinha do financeiro vários panfletos de várias coisas. Só que tinha um que estava muito bagunçado. E aí eu peguei aquele monte de panfletinho, botei assim, né? Colocar retinho, fazer um bloquinho para devolver pro lugar. Acho que todo mundo já fez isso, esperando em algum lugar que vinha uma bagunça dessa. Já. Nessa aí, esse panfleto era curso de psicologia. Aí eu olhei para aquele panfleto e falei, psicologia? É psicologia. Foi assim que eu fui para psicologia. Assim, né? Sim. Podia ter sido nutrição, podia ter sido enfermagem, podia ter sido fisioterapia, mas foi psicologia. Não foi um sinal que veio do céu, assim, Deus falou, faça psicologia. E aí, eu já tinha tido uma experiência, eu nunca tinha pesquisado sobre psicologia.
Mas eu tinha tido uma experiência, que eu passei por uma cirurgia anos antes, e lá naquele processo de internação, de hospital, vem um psicólogo, né? Para poder falar com você. Ali foi o primeiro contato que eu tive com esse universo de psicologia. E eu achei aquilo super legal. Eu falei, caramba, vem uma pessoa só para saber como que eu tô? Assim, Olha. na visão, né? Aham, aham. Ela veio aqui, não veio para me furar, não veio para me dar medicação, não veio para perguntar o que eu quero comer, só veio para perguntar como que eu tava, Pessoa como que eu tô me sentindo. boa. Eu falei, gente, que legal. Aí é psicóloga do hospital. Ok. E depois veio o panfletinho, veio para psicologia. E dali, com as matérias que... Perdão. Dali, quando eu comecei, eu imaginei que eu fosse ter uma facilidade muito grande com criança. Porque eu gosto de criança. A gente gosta de criança. Sempre. Uhum. E aí eu chego na faculdade, começo com as matérias básicas de infância e eu odiei trabalhar com criança. Sério? Odiei, odiei. Tanto que eu não atendo criança. Nenhuma das minhas Olha. das cadeias que eu pude escolher, eu escolhi disciplinas com crianças. É, E onde eu é. jamais imaginei que existisse, inclusive, que era uma psicologia geriatra para idoso, foi onde eu mais amei. Sério, olha que legal. Descobri, né? Então, assim, fantástico. Só para exemplificar que acontecem algumas coisas que a gente não espera. Que a gente acha que vai ser, mas chega lá e não é. E não foi Uhum. ninguém que falou assim, ah, isso é bom, isso é ruim. Não foi... eu me equivoquei com algo que eu pensava de mim mesma. Vou me dar super bem com criança. Mas não dei. Que Mudei legal. meu convívio com criança? Não. Não mudei. Continuo brincando, continuo fazendo a farra que a gente sempre faz. Mas atender criança eu não atendo. E foi. Então aí, mais caminhos. E aí a gente volta na frase daquela professora. Você não sabe a porta que vai abrir para você lá na frente. Ok. E aí, com a faculdade, as coisas foram caminhando. E assim como uma medicina que a gente tem vários braços, você se forma médico, depois você se especializa num oftalmo, num clínico geral, num cirurgião plástico. Dentro da psicologia você também tem isso. Você tem ramificações. Para onde você vai? E de tudo ali, aquele pezinho de administração que eu coloquei lá atrás vem pipocando na cabeça. Então eu começo a me interessar por psicologia empresarial, por RH, por essas coisas que casam com a... Alguma coisa voltada para comportamental também? Pega um Nada. pouco? Não, nada a ver. Para mim, eu não fui nesse viés. Uhum. Eu sou de viés chamado fenomenológica e existencial. Fala sobre a existência da pessoa. Sou eu aqui e agora. É aquela história do... se você tem um limão, o que você vai fazer? Você vai chupar ele azedo ou vai fazer uma limonada? É a sua decisão, é aqui no presente. Diferente, por exemplo, da psicanálise, que a gente vai buscar o nosso comportamento de hoje num trauma que a gente teve lá atrás. Isso Histórico, aí tá? são ramificações. E aí, a comportamental, ela tem muito desse aqui e agora também, mas não foi por onde eu foquei o meu estudo. A gente pode escolher durante a faculdade. Não foi por onde eu escolhi. Então, eu não tenho muita propriedade para falar sobre isso. Como é que é o nome que você falou aí? Nome difícil esse. Fenomenológica. Clínica fenomenológica. Ou clínica Legal. existencial humanista. Aí a gente quer ver? Você já ouviu falar dele? Carl Rogers. Já, pô, claro. É nessa pegada aí. É nessa É nessa pegada aí. Entendi. aí. E aí, a gente fica desconcertado, né? Chupa ele azedo. Vai. Vai. E aí, contando ainda da psicologia, eu fiz a graduação. Quando eu cheguei nos estágios que são obrigatórios, só por incompatibilidade de horário, porque dentro do que você escolhe estudar, você tem que fazer os estágios
naquela área. Então, por exemplo, eu quis fazer clínica, que é para atender. Eu quis fazer a empresarial, que era o RH. E eu também quis fazer a hospitalar. Mas os estágios, eles não casavam. Tipo, o horário do hospitalar é o mesmo horário da clínica. Pra onde você vai? E nessa daí, o normal de você ficar no seu estágio é 1 ano, uma vez por semana, em determinado lugar que você quer se aprofundar. Nisso eu fiquei 1 ano e meio, 3 vezes na semana, no hospital. Olha. E amei, e adorei. Foi, assim, o sonho da minha vida. Hoje você atende Não. no hospital? Não. Ah. Mas eu não cheguei a atender de forma profissional mesmo. Eu estava atendendo enquanto a faculdade. E logo que eu me formei, eu fazia estágio na Santa Casa de Cachoeiro. Logo quando eu me formei, eu consegui cobrir plantão. Então, não era assim, eu não era funcionária de lá, eu ia para dar um suporte, eu ia para cobrir. Tipo um professor substituto, eu ia. Mas eu também tinha um outro emprego, a gente vai chegar lá. Mas aí eu volto, depois nessa reviravolta toda de faculdade, o que eu quero estudar, qual linha eu vou seguir e tudo, fiquei onde? Fiquei no hospitalar. E qual foi a primeira coisa que me despertou interesse em psicologia? Aquela experiência de hospitalar que eu tive, eu sendo paciente. Quando eu fui... Lá na cirurgia que você fez. Na cirurgia, isso aí. Então, assim, olha como que uma coisa que aconteceu comigo, eu nem pensava em estudar, refletiu lá na frente. Foi onde eu tive mais êxito, foi onde eu tive mais empatia, foi onde eu mais me destaquei, foi onde, assim, eu tive mais chances de fazer um nome, talvez. E não deu. Não deu por quê? A Cachoeiro, uma cidade pequena. Então, para você ser um psicólogo, tá lá em Cachoeiro, a gente só tem 4 hospitais. É mais puxado. E muita concorrência. Nessa época, tinha a prova de residência multidisciplinar. Morri de estudar para aquela prova. No dia que ia ser a prova, tipo umas 8 horas da manhã, era um domingo, umas 8 horas da manhã, 8h30, não lembro. A minha avó morreu na madrugada de sábado para domingo. Então eu não fui fazer a prova. E aí depois disso também eu larguei para lá. Só daqui 2 anos agora para ter outra oportunidade. E em 2 anos muita água passa embaixo da ponte. E não voltei mais. E nesse meio tempo, aonde eu estava trabalhando. Eu não falei no começo do vídeo, mas eu trabalho desde os meus 16. Hoje eu tenho 34, então são aí 18 anos. Eu trabalho no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Olha. Claro que aos 16 eu não tinha a responsabilidade que eu tinha hoje. Eu não tinha autonomia, o conhecimento, nada disso. Eu fui aprendendo. Então eu tenho aí 18 anos de carreira, de quem começou só como caixa da loja, hoje eu faço um gerenciamento inteiro. Então, e aí, quando eu vejo que, formei em psicologia, legal, cheguei a atender sim, você perguntou se eu já atendo ou não atendo, mas eu cheguei a atender sim, mas que eu vi que onde eu estava, que já era uma zona de conforto, porque eu estou trabalhando com a minha família, eu estou trabalhando há muitos anos, e já tem um legado todo aí, eu paro e penso. Psicologia, administração, elas casam. Eu não preciso deixar de ser psicóloga para ser uma outra coisa. Tem como eu agregar aqui. Aí eu até pensei, acho que agora já estou formada, não tenho mais aquela obrigação de estar fazendo uma faculdade, porque eu preciso de um diploma. Vou voltar para a faculdade. Voltei para a administração. Vamos fazer. Só que aí a gente veio com a pandemia. Essa história de online para mim não funciona. Quando mudou para online, eu tranquei a faculdade e não voltei. Mas inquieta como sou, continuei agora. Não preciso deixar de ser
psicóloga, mas também não sou bacharel em administração. Mas o que eu vou fazer? Especializações. Aí eu saio daquele foco todo que eu tinha, Inteligente. né? Sabe? Claro. Aí eu saio de todo aquele foco que eu tinha de psicologia, dos atendimentos que eu fazia, e de clínica, de hospital e tudo, que era o que eu imaginava que ia funcionar, que ia vingar, e volto o meu olhar para o empresarial. Hoje, eu estou na minha terceira, pós-graduação. Eu tenho uma em gestão de pessoas, tudo a Tudo a ver. ver. Eu tenho uma em organizacional e do trabalho, Tudo a tudo a ver. ver. E a empresarial em si, que já pende um pouquinho mais para administração, mas que também está casada. Então, assim, hoje, o que eu faço? Eu sou uma psicóloga do trabalho. Deixei de ser psicóloga. E você consegue atuar no seu trabalho hoje como psicólogo? Consigo. Por quê? Quando a gente fala de psicólogo, qual é a primeira coisa que passa na nossa cabeça? É doida. Você é doido. Ou só procurar quem é doido. Ou a gente fala, você foi no psicólogo? Você vai no psicólogo? É porque é gente que está fazendo terapia, é gente que está com algum problema, seja ele de uma adaptação, tá internado. A gente pensa direto na clínica, é automático. Você já vai direto na clínica. Aí, nossa, você é psicólogo do trabalho, então você faz terapia com as pessoas que trabalham? Não é isso. É totalmente diferente. A gente está ali dentro, a psicologia organizacional do trabalho, se eu puder falar, resumir bem sucintamente, ela é uma área que ela está visando promoção de qualidade de vida no trabalho. Promoção de qualidade de vida no trabalho. Existe um limiar aí com RH ou Existe. um RH? Porque o RH faz um pouco disso, né? É por isso que eu falo que elas se complementam, eles casam. Muitas das matérias de psicologia são iguais, exatamente iguais. Você pega as ementas, psicologia de administração, quando chega nessa área aí de RH, de institucional, elas são as mesmas. Então você estuda elas nos mesmos lugares. Só que aí você dá nomes diferentes. Dão nomes diferentes. Para quem... Eu poderia dizer que eu sou uma analista de RH, se a minha formação fosse administrativa? Poderia. Pode ser. Poderia ser contratada como analista de RH. Poderia. Poderia. Eu prefiro falar, eu acho mais bonito falar que eu sou uma psicóloga organizacional do trabalho. Muito mais chique, né? Gente. É muito mais chique. Então, mas aí a gente trabalha dessa forma. E se confunde com RH? Se confunde. Por quê? O que a gente faz? Um psicólogo que está trabalhando dentro de uma empresa, o que ele faz? Ele está ali para avaliar. E não é avaliar no sentido de eu estou te observando, estou te analisando. Mas ele vai avaliar o trabalho que está sendo feito, a forma como está sendo feito, no sentido de a minha empresa, ela trata ou dá as condições para o funcionário trabalhar que são dignas, não apenas no financeiro, no seguro que eu estou falando de segurança mesmo, ou de rentabilidade. Por quê? Eu acho que uma das coisas mais tristes que tem é você levantar para ir trabalhar num local que você não gosta, que você não é bem tratado, que você não é reconhecido, que você não tem uma boa convivência com as pessoas que estão ali, porque você já vai desmotivado, você já vai só assim, cheguei, quero ir embora.
E aí a psicologia do trabalho, junto com uma gestão de pessoas, ela vem dentro de uma empresa, ela vem olhar para quem está trabalhando ali. Ela vem olhar o corpo humano de uma empresa, de uma gestão. O administrador, certeza. ele vai... O que um administrador a gente espera que ele faça? Ele vai fazer um mapeamento de negócio, ele vai fazer uma avaliação de mercado, ele vai fazer uma avaliação do produto dele, do serviço que ele oferece, ele vai fazer um controle financeiro. Ok. E o psicólogo dentro da empresa, ela vai fazer o quê? Ela vai avaliar esse clima, ela pode se munir, usar de testes psicológicos para avaliar de fato mesmo as habilidades de uma pessoa. Igual quando a gente vai tirar carteira de motorista, que a gente vai fazendo testezinhos, tudo aquilo ali tem um porquê. E dali a gente pega muita coisa. Então eu consigo, por exemplo, em um determinado teste, avaliar o nível de atenção da pessoa. Se eu preciso que ela vá trabalhar com, sei lá, um maquinário, vai dirigir, não sei como, um trator, além dela ser capacitada para isso, ela tem que ter atenção. Uma pessoa que trabalha em mármore e granito, polideira, cortadeira de rocha, tudo. São trabalhos mais perigosos, tem que ter mais atenção naquilo. Se eu faço um processo de seleção e pego uma pessoa que para mim está mostrando que é totalmente desatenta, aquela pessoa não vai para essa função. Exatamente. Não sei. Então, uma das coisas que o psicólogo dentro de uma empresa faz é isso, é um recrutamento e seleção, é avaliar se as habilidades daquela pessoa condizem com a função que ela está exercendo. Às vezes você está trabalhando com A, mas você é bom em B. E B está precisando de um funcionário. Ou então acontece muito. Quem está lá em B é bom em A. E aí você fazendo essa análise, você vai, opa, vamos inverter isso aqui? Fulano vem para cá, você vem para cá? E você vê que a coisa explode, que ela melhora assim. O que acontece dentro de uma empresa, muitas vezes, e toda empresa ela visa lucro, né? Senão ela não seria uma empresa. Né? Toda empresa visa lucro. Então, o que acontece às vezes numa empresa é que, por exemplo, eu preciso de uma pessoa nessa função. Só que, putz, para eu pegar essa função, são mais X reais que eu vou ter que colocar no meu orçamento, na minha folha de pagamento. Então, para o governo eu pago o dobro. Então, assim, aliás, ela custa para mim o dobro, né? Porque tem as taxas do governo, por aí vai. E aí, você fala, pô, eu acho que eu vou puxar daqui de dentro. E muitas das vezes o profissional, um psicólogo do trabalho, vamos dizer assim, ele seria uma pessoa essencial para identificar na empresa o perfil que encaixasse naquele ponto e que não trouxesse um malefício para a área da onde que talvez eu tiraria essa pessoa, movimentaria essa pessoa de uma área para outra. Então essa avaliação é muito importante. Acho que eu vou te contratar, porque eu acho que eu estou precisando de um negócio desse lá na empresa. Lá. Agora, isso tudo que a gente conversou sobre a pessoa certa para o lugar certo, pode dizer que isso também é um plano de carreira? Acredito. Dentro da organização? Sim. Dentro da organização, dentro da empresa? Acredito que sim. Acredito que sim. E quem que normalmente faz isso? É simplesmente você chegar, você vai chegar ali, sei lá, você chegou como faxineiro, foi um bom faxineiro e te promoveram só porque você era um bom faxineiro? Pode ser. Quem viu em você potencial para alguma outra coisa? E isso são planos de carreira também. São planos de como que eu vou aproveitar as pessoas que já estão aqui comigo para não somente elevá-las num cargo, mas para otimizar o serviço que eu preciso que seja executado, otimizando também essa pessoa, investindo nela também. Exatamente. Deixar em um buraco. E o contrário também. Às vezes a gente passa por uma seletiva, a gente contrata, a coisa funciona, mas chega uma hora que ela estagna, ela não funciona mais. E aí a gente também tem que ter a sabedoria de virar, isso aqui não está funcionando. Se eu não puder remanejar, aí falando enquanto empresa, eu vou desligar. Ou você faz uma reciclagem, né, um reposicionamento dessa pessoa na companhia, ou não tem o que fazer.
Acho que a pessoa não está se encaixando mais. Eu tenho um caso desse lá na empresa. A pessoa ela não se encaixa mais. E aí, em vez de ela somar, ela não está somando mais, ela está dando passo para trás, dando passo para trás. E isso não está legal. Então, existem casos desse tipo. Existe. Né? Quando a gente vê, usando o seu exemplo, da pessoa que já não está se encaixando mais, será que ela percebe, eu não estou me encaixando mais? Se eu não estou me encaixando mais, eu já não estou me encaixando. Por eu não me encaixar, isso aqui vai trazer alguma coisa para mim. Não estou falando assim, vou perder o emprego não, mas já não tá legal, e porque não tá legal, o outro já tá me olhando torto, a gente começa a mirabolar as coisas. O outro já tá me olhando diferente, a minha produtividade não tá legal, aí eu já começo a não querer trabalhar, aí eu já começo a fazer as coisas mais ou menos, já que não tá legal mesmo, deixa, não tem motivação para fazer aquilo melhorar. Isso aí a gente também olha dentro de quando a gente tem dentro da nossa empresa um trabalho desse, de gestão de pessoas, de gestão organizacional, de gestão em psicologia do trabalho. Vou te falar que a maioria das pessoas numa empresa que eu vejo, eu posso citar lá para o que eu trabalho, a gente está com mais ou menos 35 funcionários. Né? A maioria das pessoas, elas são as pessoas que eu chamo de funcionários. O que é o funcionário? Aquele cara que está lá só para bater o ponto quando chega, na hora do almoço, e vai embora. Mas nada. Então, se o cara não tem aquela motivação, às vezes pode ser que a empresa não proporcione para ela uma motivação, ou pode ser que ela realmente já aceitou, aquilo está bom para ela, está confortável, ela vai lá, faz o basicão que ela sabe fazer e pega e vai embora. Então, isso é muito ruim, isso é desmotivante pela pessoa, né? E também ela acaba desmotivando outras pessoas. Né? Ela se desmotiva e ela também não motiva ninguém. Né? O Wagner falando aí um ponto importante. Às vezes nem o salário melhor muda isso. Eu não acho que o salário seja ponto de motivação. Eu acho que o salário ele é ponto de premiação da capacidade ou das melhorias ou da potencialização que aquela pessoa faz nas suas tarefas, vamos dizer assim. Eu sou um fruto disso. Né? Eu cheguei ganhando, vou botar aí, eu cheguei ganhando na empresa, acho que quase 3 vezes menos que eu ganho hoje. Mas por quê? Porque eu demonstro trabalho, eu agrego, na verdade, eu não sou aquela pessoa que reclama, eu não penso com cabeça de funcionário, eu penso com cabeça de dono, sempre pensei. Quem me ensinou muito isso foi meu avô, seu João, você conhece. Vovô sempre foi um cara empreendedor visionário, começou de baixo, montou um império, enfim. Ele realmente foi um exemplo pra gente. Então eu aprendi muito isso com ele, de pensar com cabeça de funcionário, eu não penso com cabeça confundi, pensar com cabeça de dono, eu não penso com cabeça de funcionário. Então isso, cara, isso traz muitas coisas. Quer ver uma coisa que eu estava pensando aqui, que eu sei medir, às vezes, certas pessoas que gostam daquilo que faz, daquilo que não faz. Por exemplo, eu tenho uma simples tarefa que é o seguinte: se eu botar agora essas 13 pessoas que estão lá, eu pergunto assim, ó, pessoal, respondem para mim, dessas 13 pessoas, você gosta da segunda-feira? Responde aí. Gosto, não gosto? Vai lá, quero fazer esse experimento. Escreve aí. Eu gosto de segunda-feira, eu não gosto de segunda-feira. Escreve aí, quero ver. Quero ver quantas pessoas vão responder sim, que as pessoas vão responder não. Eu não. Eu posso responder? Responde, escreve aí. Escreve aí. Tô falando. Eu já sou uma pessoa que eu adoro segunda-feira. Eu amo segunda-feira. Vocês não têm noção como eu gosto de segunda-feira. Já fiz vários vídeos. Também não dá segunda-feira. A maioria das segundas-feiras, Robson gosta de segunda-feira. A maioria das vezes eu falo alguma coisa sobre segunda-feira na segunda-feira, claro. Assim, por que eu acho segunda-feira uma pessoa importante? Quando você faz uma coisa que você gosta, que você se encontra naquilo que você faz, realmente a segunda-feira ela passa a ter um sentido. Por quê? A segunda-feira para mim é como se fosse uma renovação de ciclo. Meu ciclo é muito semanal. Não sou mulher que tem ciclo mensal, mas o meu ciclo ele é muito semanal. Né? Assim, então toda segunda-feira parece que recomeça tudo de novo. E eu vou domingo de boa, sábado, domingo de boa, já estou me preparando para segunda-feira. Segunda-feira é o dia que eu acordo mais disposto. É o dia que quando eu acordo para malhar, geralmente eu acordo 5h30 da manhã, eu vou malhar 6 horas, eu acordo pilhado, eu vou para o trabalho pilhado, eu gosto. Então, assim, tem pessoas que não gostam, como você. Né? Aí, ó, minha madrinha falando, a Tereza é para descansar. É o começo de tudo durante a semana. Então, a semana, para quem trabalha, a semana não começa no domingo, né? Como o nosso calendário, ela começa na segunda. Sim. Então, assim, eu acho,
eu acho que isso é muito importante. Então, uma coisa que eu meço sempre assim, deixa eu ver a cara das pessoas na segunda-feira na empresa, vamos ver quem está gostando e quem não está. A maioria não gosta, isso é fato. Isso aí é estatisticamente fato. Estou mentindo. Você mesmo falou, ó, estamos assim, duas pessoas na live aqui falando e você não gosta, eu gosto, 50%. Olha só. É, No meio empresarial é muito mais, eu acho. Acho que é 70% não gosta e 30%, olha lá. isso aí. E aí, Di, a gente ainda falando um pouquinho sobre essa vertente, né, do trabalho dentro da empresa, a Larissa até falou aqui que a parceria entre funcionário e empresa tem que ser constante para ambos. E é Uhum, verdade. É, uhum. no contexto que a gente está aqui conversando, eu estou tocando sempre no quesito funcionário, mas isso é ao contrário também. Eu também estou ali para fazer um mapeamento da minha empresa, o que está funcionando, o que está mudando, o que eu posso melhorar, o que vai otimizar o meu tempo. Você quer ver um negócio legal? Eu fiz no breve período do meu retorno para a administração, a gente tinha que pensar em alguma empresa, algum lugar conhecido, alguma coisa que já existia, que fosse assim, conhecido por alguém, e pensar numa estratégia de melhorar algo naquele serviço, naquilo que era proposto. E aí eu fui e virei para o professor ali e falei assim: vocês quando chegam para dar aula para gente, a maioria de professores universitários, eles trabalham durante o dia. Então, eles já saem corridos do trabalho para chegar dentro da Ah, sala. E muitas vezes acontece de esqueci uma bolsa no carro, não deu tempo de pegar, e ele chega na sala, isso acontecia demais na minha, ele chegava na sala e, peraí que eu vou lá na coordenação pegar uma caneta para escrever no quadro. Aí nisso de vai e volta, ali já perde vai uns tempo. 5 minutos de aula. Aí eu falei assim, eu acho que seria muito mais prático se a faculdade adotasse, dentro de cada sala de aula, ter um joguinho de pincel e um apagador. Não é de ninguém, é da sala. Então, independente do professor que chegou, que não chegou, que tem, que não tem, já tá ali aquele período de 10 minutos que ele levar. Tipo, para quem é de Cachoeira, uma São Camilo da vida, tem 3 blocos. Até que você sai de um no terceiro andar e chega lá embaixo e volta, É é um longe. tempo bastante. Às vezes você tá. E nem é por esquecimento também, não. Às vezes você programa uma aula com uma aula interativa, uma aula com slide, e surge assim, poxa, eu acho que eu posso frisar isso aqui, vou botar no quadro. Aí eu não trouxe material porque a minha aula era interativa. Aí eu botei Aham. isso, lembrei, poxa, eu acho que era uma medida que dava. Por exemplo, se dentro da sua empresa, acontece comigo muito. Eu tô aqui, quando eu tô aqui no escritório de Anchieta, eu sou sozinha. Aqui em Anchieta eu sou sozinha. E são 2 andares. Chegava mercadoria, transportadora trazendo mercadoria, eu descia para receber. E na hora de assinar o canhoto, eu tinha que voltar lá em cima para pegar uma caneta para assinar o canhoto para descer de volta. Depois de tanto subir e descer fazendo isso, eu falei, pelo amor de Deus, né? Peguei um Deixa a e caneta lá embaixo. deixei a caneta lá embaixo. Aí eu já deixei uma caneta lá embaixo, um extrator de grampo para desgrampear a nota, uma reguinha para cortar o canhoto e o grampeador para grampear de novo. Já ficou pronto, tá ali. Não tive esse sobe. Simples, é. É uma coisa Simples. simples. O que mudou na minha vida enquanto só me poupou subir e descer um lance de escada? Mas imagina para quem faz isso o dia inteiro. Empresas grandes que o dia inteiro entra e sai mercadoria. Um supermercado que o dia inteiro está recebendo um caminhão de mercadoria. Imagina se toda vez o cara que está ali recebendo tiver que ir lá no administrativo pedir uma caneta, para dar uma caneta. O cara já bota a caneta aqui na orelha, né? Tá, Aí deixa lá. assim, o que eu, enquanto empresa, eu posso fazer para otimizar o tempo do meu funcionário, para otimizar o tempo dele, o tempo que ele leva para executar e para otimizar também o meu serviço, a qualidade do que eu estou propondo. Uhum. A gente também tem que olhar para o outro lado. E aí, se a empresa ela se adequa, se ela consegue criar estratégias dentro daquilo que ela trabalha, daquilo que ela oferece, que
ao mesmo tempo que ela tenha qualidade no atendimento ou no serviço prestado, que ela tenha qualidade, que ela tenha rapidez, agilidade, segurança, para o funcionário também vai ser legal. Então, é sempre uma total. Não adianta também eu ficar entrar, eu quero manter o meu funcionário motivado, porque funcionário motivado rende mais. Se, para manter o meu funcionário motivado, eu vou dar todo mês para ele uma bonificação de R$ 500. Uma hora eu vou quebrar, meu caixa não vai funcionar. Ah, ele vai ficar motivado? Nem não sei, vai. não vai. Não vai. Porque a pessoa, hoje a gente vê muito disso. As pessoas, elas não se motivam por valor, por dinheiro. Ela se motiva pela qualidade que ela tem no trabalho dela. Qualidade de trabalho. Entendeu? Isso, qualidade de trabalho. É aquela coisa assim, até pra gente. Eu acho que é uma das melhores sensações, é você chegar, no meu caso, na sexta, que é uma sexta que eu gosto, eu chegar na sexta-feira, 4 horas da tarde, e conseguir fechar o escritório às 4, sabendo assim, eu fiz tudo que eu tinha pra fazer essa semana. Não ficou nada pendente pra semana que vem. Isso é muito bom. Muito bom. E aí, depende dos dois fatores, da demanda da minha empresa, do tanto que eu trabalho, das ferramentas que eu tenho para trabalhar. Então, sempre é uma via de mão dupla. Mas o que então que difere do RH e tudo? O RH ele tem realmente uma visão que, de fato, ela é trabalhista. O psicólogo do trabalho, de fato, ela vai olhar a pessoa, mas ela não exclui a da organização. Eu estou aqui dentro. Total. Até porque um psicólogo trabalhista, mesmo que ele seja só um contratado para consultoria, ou ele já faça parte do quadro de funcionário, ele também é um prestador de serviço dessa empresa. Então, o trabalho dele também vai influenciar em muita coisa. Dependendo do que eu estou falando, eu vou induzir o corpo maior, o administrativo lá de cima, a tomar decisões em cima daquilo que eu estou baseando. Se eu vejo assim, poxa, vamos trocar fulano de lugar, vamos abrir mais uma vaga para isso. Realmente, nossa, a nossa demanda está muito grande. Será que se a gente tentar botar mais uma pessoa, ou então virar fulano, vamos tentar assim, a gente aumenta a sua escala de trabalho de segunda a quinta, mas eu te dou uma folga na sexta. Claro que dentro das leis trabalhistas, né? São manejos, é todo manejo. É a liga. Exatamente. É uma liga. Mas sabe uma coisa que ajuda bastante, que eu percebo? A gente estava falando da questão que o funcionário se sentir motivado e a empresa que motiva. Né? Então, você tem esses dois contrapontos. Né? Nunca 100% o patrão, a empresa vai estar satisfeita pelo trabalho do funcionário, e nunca 100% o funcionário vai estar satisfeito no trabalho que ele tem ou nos feedbacks, no retorno que a empresa dá para ele, seja de motivação, seja de salário, seja o que for. Sempre vai ter um contraponto assim, sempre o funcionário vai reclamar, sempre o chefe vai reclamar, sempre o dono vai reclamar. Isso é normal. Isso acontece em acho que qualquer empresa que existe, até desde uma pastelaria até numa grande multinacional. Beleza. Mas uma coisa que eu penso muito, e eu acho que fica como dica aqui para todo mundo que está aqui, que eu vejo muito assim, eu sou assim, eu vivo muito assim. E eu gostaria muito que eu tivesse uma empresa que tivesse uma cabeça muito parecida com a minha. Não porque eu sou melhor, mas assim, porque eu sou uma pessoa que eu acho que você também é assim, a gente pensa muito a gente pensa em soluções. Você acabou de citar o exemplo das canetas, na faculdade, aí no seu escritório. Então, assim, a gente pensa em soluções. O funcionário que pensa em solução, a empresa que pensa sempre em soluções para melhorar a qualidade de vida do funcionário, e o funcionário que pensa em solução, cara, existem aquelas pessoas que vão reclamar que elas não estão legal naquele ambiente de trabalho dela, existem aquelas pessoas que vão falar, pô, o que eu posso fazer para modificar meu ambiente de trabalho? O que eu posso fazer para melhorar a qualidade de vida de trabalho meu e do meu colega que está trabalhando comigo? Então, assim, eu sou muito assim, a minha cabeça ela funciona 24 horas com solução. Então, se você trouxer um problema para mim, eu fico 2% no problema. Minha solução é muito mais rápida. Isso eu aprendi muito ao longo dessa pequena jornada que eu tenho aí de empreendedorismo, que eu aprendi muito isso. Se você ficar focado no problema, o problema ele nunca vai se resolver. O problema sempre vai existir. O problema pode ir, mas ele vai voltar.
E vai acontecer sempre isso. Se você ficar focado em solução, cara, as ideias vêm, a solução vem, o diálogo melhora com o seu patrão, o diálogo melhora com o seu colega de trabalho, o diálogo melhora com todo mundo. Então as coisas elas funcionam desse jeito. Se a gente for parar para pensar, poxa, agora, a partir de hoje eu vou ser uma pessoa que eu vou olhar o meu ambiente de trabalho de outra forma. Eu sempre vou pensar, pô, o que pode melhorar? Seja de um espaço que você tem. Se você divide uma mesa com outra pessoa, como que a gente pode melhorar esse ambiente? Como pode ficar mais harmônico esse espaço aqui? Seja isso numa sala que você trabalha, ou seja isso numa empresa inteira que você trabalha. Você pode levar soluções que vai melhorar muito o seu ambiente de trabalho. O seu chefe vai ficar feliz com você, o dono vai ficar feliz, você vai estar levando soluções. Cara, se você almeja um dia ser promovido e ter um cargo de gestão, por exemplo, tem pessoas que não gostam, tem pessoas que já querem, bom, um dia eu quero realmente ser um coordenador, um supervisor, quero ser um chefe. Então eu estava falando assim, que a nossa cabeça pensar como solucionadores de problemas, cara, isso ajuda em qualquer área da sua vida, né? Não só do seu trabalho, qualquer área da sua vida, porque você é uma pessoa muito mais legal, sendo assim, menos chata, né? A pessoa só reclama, e a gente vê pessoas assim ao nosso redor. Faz sentido? Total sentido. E aí, uma coisa que a gente estava conversando aqui que me despertou, você, não vou lembrar as palavras agora, mas você até falou assim, do funcionário estar motivado, a empresa dá suporte, não está motivado. Mas o contrário também acontece. Quando a gente tem essas ações que você está dizendo, essa minha mesa que eu divido com fulano, o que eu posso fazer para ficar mais harmônico? O que eu posso fazer para resolver? Isso também motiva o seu gestor. Isso também motiva a sua empresa. Então, exatamente. É sempre uma via de mão dupla. E vai. É mesmo, às vezes, da mesma forma como a empresa acha que ela não tem bons funcionários e por conta disso ela não precisa pensar em plano de carreira, em bonificações ou em algum tipo de não vou dizer de benefício, não, mas de algo que seja de fato motivador. Existe a partida, existe o cara que eu vou ser funcionário para sempre, eu nunca vou chegar onde esse cara tá, então eu vou fazer só o meu e pronto. Meu salário me paga para isso. Não vou mudar. A gente está dos dois lados. E aí? E tem aquelas pessoas também que se você oferece uma oportunidade dela crescer, lógico que a oportunidade dela crescer, a pessoa, ela, de repente, ela vai agregar mais uma atribuição na empresa, ela vai fazer mais uma coisa que às vezes ela vai chegar e vai falar assim, eu vou fazer não, porque eu não sou pago para isso. E aí você vê aquele tipo de pessoa que não quer crescer, aquela pessoa que não quer se desenvolver, aquela pessoa porque às vezes você tem oportunidade de crescer numa empresa e você não quer, porque você fala, eu sou pago para fazer 3 coisas, se você me der a quarta, você tem que pagar mais para isso. É óbvio que se você mostrar um bom serviço, oferecer, e você negociar, você consegue um momento por conta disso. Só que você tem que mostrar que você tem valor. Então assim, eu te dou uma coisa, e você nega, beleza. Na segunda vez eu vou te dar outra coisa. E aí você nega, o gestor vai falar assim, ué, eu tô dando esse cara não aceita, como que eu vou dar um aumento para ele se ele me pedir? Como eu vou dar um benefício para ele se ele me pedir? Porque tudo que eu peço ele não faz, porque tem que pagar mais para isso. Então isso também é uma coisa que acontece bastante e olha como é que você pode mudar tudo, você simplesmente sendo uma pessoa que esteja aberta ao novo, à mudança, a se reinventar, não é? Ressignificar o que você está fazendo na empresa. Exatamente. Eu tenho um exemplo que é mínimo, é bobo, mas que eu acho válido. A gente trabalha com uma distribuidora de material médico hospitalar. Trabalhamos com limitações. Eu não tenho uma lojinha, tipo uma ProEnf, que você vai entrar para comprar um esparadrapo, uma muleta, uma coisa assim. É exclusivo de licitação? 99,9999%. É assim. E aí, eu faço a parte administrativa e a parte financeira. Mas tem a parte de licitação. Tem a moça que faz. A gente tem setores bem definidos. Mas tem a moça da licitação. Em algum momento, essa moça vai precisar tirar férias. E aí? O que eu vou fazer?
Aí eu fui pegando com ela, eu fui para pegar o serviço dela para fazer para ela. Mais do que, para mim, no meu caso particular, mais como obrigação, pegar para aprender a fazer. Mas nisso daí, eu virei pro meu pai e falei, ó, não conheço disso daqui. Vai ter um curso lá em Vitória de licitação que vai abordar o básico. É um final de semana e eu quero fazer. Você vai pagar? E ele pagou, eu fui lá e eu fiz. Assim, esse é o meu exemplo. Ok, mas quantas pessoas que estão dentro de uma empresa, que estão fazendo o trabalho dela, que alguém vê potencial naquilo ali, nela, no serviço, ela vai falar assim, Fulano, vamos morar isso aqui? Estou disposto a pagar um curso para você fazer, para você se profissionalizar. Porque você E tem gente que não quer. Tem gente que não quer. E tem gente que aceita. Ou então tem outro lado. E da mesma forma como tem também um funcionário, poxa, vai ter um curso assim, eu gostaria de fazer. Que eu acho que vai agregar em tudo. O que você acha? Você chega para um chefe, para um líder e fala isso, ele fala assim, não. Não leva isso como uma despesa, não como um investimento. A gente tem os dois. Exatamente. Tem os dois lados. Tem os dois lados. E aí, acaba que um desanima, outro desanima. Mas quando um se motiva, o outro se motiva, gente, é sucesso. Olha, eu tô falando que travou. Travo. Pra mim tá normal. Acho que ele caiu. Deixa eu ver aqui, gente. Pessoal, acho que ele caiu. Vocês estão me vendo? Faz um joinha aí, dá um ok. Bota uma mensagem pra mim. Tá? Pra vocês eu tô aparecendo bem? Deixa eu ver aqui. A internet tá ok. Ei, pessoal, vocês estão me vendo? Faz um ok aí. Ok, Ju? Deixa... Aí eu acho que ela caiu. Deixa eu ver se ela tá... Não, ela tá online. Ela só desconectou. Deixa eu ver aqui. Pode ser que a internet... Deu um... acho que você caiu como apresentadora, vamos dizer. Não, o Robson que tá aqui assistindo a gente, ele colocou assim, travou tudo. Aí no que eu li, travou tudo, e o meu também travou tudo. Não sei se apareceu para o comentário dele também. Não, eu perguntei e todo mundo falou ok, aqui tá tudo ok comigo, com a minha conexão aqui. Acho que foi você aí. Então, Enfim, tá de volta, tá tudo certo. Mas a Juliana tá falando aqui uma coisa importante, deixa eu voltar aqui, ó. Tem a questão que você passa por cima dos seus benefícios psicológicos, pensando que assim o gestor ia te valorizar, mas infelizmente na maioria das vezes isso não acontece. Acaba o colaborador desanima e estagna e vai deixar para lá viver de qualquer maneira. Sabe o que acontece, Ju? Muitas das vezes a empresa ela não está em consonância com o que o funcionário quer. Às vezes você se mata de trabalhar, mas não existiu um combinado com a empresa nesse ponto. Porque na empresa, muitas vezes, a empresa pensa assim, você não faz mais sua obrigação. Se você está fazendo a mais, ela pode te olhar de olhos diferentes, com outros olhos, vamos dizer assim. Ela pode falar, pô, esse cara ele faz mais do que os outros, eu posso dar uma oportunidade para ela. Isso é o que acontece no menor dos casos. Na maioria dos casos, para que isso aconteça, para que o funcionário seja valorizado, ela precisa estar... É como se você falasse assim, ó, eu vou fazer isso, tá? Mas eu quero receber isso, eu quero receber alguma coisa em troca, tá bom? Estamos combinados? Então, aí sim, você se mata, faz o que a pessoa, alguma coisa ela vai te beneficiar. Estou falando de questão de salário, não. Pode ser outros benefícios também que a empresa pode dar para um funcionário. Então, assim, às vezes é isso, você não tem um acordo, seja informal, formal, com uma empresa quando você traz. Se você trabalha pra caramba e fala, pô, meu chefe não olha o que eu faço, cara, eu faço muito mais que os outros, mas de repente ele não está focado nisso, e você está se matando à toa. Mas quando você tem um combinado, vamos dizer assim, aí pode ser de diversas formas, um combinado com o seu gestor, aí a coisa acontece. Eu acho que é isso. É quando um olha, o outro olha, os dois falam, pô, se você melhorar aqui, eu vou te bonificar. E aí a coisa anda. Isso é fato. E aí, não puxando sardinha para um lado do profissional psicólogo dentro da empresa, mas quando você é um bom gestor, principalmente que está ali no administrativo do RH, de fato mesmo, contratação, mediação, quando você tem um bom gestor, ele consegue identificar
onde está tendo uma ruptura de comunicação ali. Entre o que o meu colaborador está pedindo, solicitando ou fazendo, entregando, e onde eu estou exigindo demais, ou estou cobrando demais, ou estou dando suporte e ferramenta de menos. Quando você tem um bom gestor, isso ele funciona, ela casa. É como se fosse sabe aqueles quadradinhos, cubo mágico? Que a gente às vezes tem que ficar virando até conseguir montar? Quando você tem um bom gestor, ele vai virando aquilo ali até ele conseguir encaixar o negócio. Só que, infelizmente... Esses caras são chamados líderes, eles são chamados chefes. Sim, são os líderes. Não é nem o chefe, né? O líder é aquele que ele lidera, ele vai com você. Ele até na sua frente, mas ele está junto. Ele inspira você a querer fazer mais. Ele não te cobra, você faz por boa vontade. E aí, eu não posso simplesmente virar e falar, dentro de uma empresa que tem um profissional de psicologia no RH, que esteja mediando uma coisa, ela vai funcionar de vez boa? Não sei, não vai. Uma empresa que não tem, então ela está fadada ao fracasso, ela sempre insatisfação do patrão, insatisfação do funcionário, também não sei. Existem N possibilidades. Claro, assim, se a gente pega uma empresa familiar de família, nós somos em 5 funcionários. 5 não. Tirando a minha família. Mas nós somos pequenos. A gente consegue ali conversar. E eu estou ali dentro também, me capacitando para fazer esse trabalho. Já estou ali. Exatamente. Mas, por exemplo, você acha que uma Nestlé da vida, uma Toyota Uma garota que é daqui da vida, que eles não têm pessoas que de fato estão ali, ei, vamos olhar fulano de tal, vamos olhar a produção, vamos olhar como é que está a capacitação, vamos olhar... Claro que tem, gente. Claro que tem. Existem empresas muito grandes, multinacionais, ou algo realmente que a gente não está acostumado a ver de fato muito de perto. Mas que super acontece. E aí a gente volta de novo. Qual a importância do psicólogo dentro? Total, tem muita diferença. Mas isso não é delimitante para dizer se nós vamos ter ou não sucesso numa relação ali trabalhista. Exatamente. Ela é legal, mas não termina. O que determina? Se a gente vai estar aí dentro, crescendo juntos, de mãos dadas, funcionário e empregador. A competência dos dois, o comprometimento dos dois, a cooperação dos dois, no caso, a liderança, uma capacitação, treinamentos, tudo que vai junto, que vai de mão dada. Exatamente. Eu acho que isso tudo que a gente acha que fechou bem. Acho que é tudo isso que a gente realmente refletiu sobre como um funcionário. Olha que doido, cara. A gente veio de um papo de onde saber da sua formação. A gente passou por toda a empresa falando da importância do psicólogo numa empresa, do setor de RH, falando em relação ao patrão e funcionário, né, chefe funcionário, gestor funcionário. E olha como que bacana que é, porque eu acho que as pessoas que estão aqui, elas podem perceber que essa relação é uma relação muito... Ela tem como é que eu posso dizer, uma linha tênue aí, né? Que você realmente você pode agradar ou você pode não agradar. Só que isso depende. Eu sempre volto, sempre odeio e falo assim, cara, depende muito de você. Porque é aquela situação, agora você como psicólogo você vai me entender. É aquela situação, ou vai me achar doido. Que é assim, quando o funcionário está satisfeito, você está satisfeito não por que está acontecendo ao redor. Você está satisfeito porque você se coloca satisfeito. É a mesma coisa que eu te falar. Se você está puto da vida, cara, a vida acontece. As pessoas estão ali ao seu redor. Quem está puto é você. Não é a vida que está puta. Não é a vida que está te deixando puto. Vamos dizer assim. Horrível essa palavra, mas tudo bem. Então, assim, se você se sente bravo com alguma situação, se você realmente se sente desanimado, a vida continua acontecendo. Quem está desanimado é você. Então tudo gira em torno daquilo que você
como você enfrenta aquela situação? Como que você se porta naquela situação? Como que na sua mente trabalha para aquela situação? Então, assim, Diego, poxa, cheguei hoje, estou super desmotivado no trabalho, igual eu falei, as pessoas não gostam de segunda-feira, eu gosto, mas eu sou uma pessoa, nesse ponto eu sou diferente da maioria esmagadora das pessoas do mundo, não estou falando de nada. Mas, assim, então, as coisas elas acontecem pelo que está dentro de você. Se você é uma pessoa e se sente ruim, mal, infeliz no seu trabalho, cara, é você. É você que, precisa de um profissional, de repente, para te orientar, precisa de um psicólogo para te orientar, fazer uma terapia. Tem pessoas que precisam de terapia excelente, terapia é muito bom. Né? Então, assim, se a gente parar para pensar, ter esse olhar, ter esse viés de pensar que as coisas ao nosso redor, se você se sente satisfeito, se você não acha que está legal, eu acho que começa a mudança, ela começa a partir de você. Você que tem que falar assim, cara, não, hoje eu vou fazer diferente. Hoje, todo dia eu chego e vejo aquela pessoa que eu dou bom dia, hoje eu vou dar bom dia para ela. E dá bom dia. A pessoa vai te responder. E no outro dia dá bom dia, a pessoa não vai te responder. E no outro também não. Mas um dia ela vai chegar e vai te dar um bom dia de meia boca assim, bom dia. Já aconteceu alguma mudança. Todo dia você continua. Bom dia. Daqui a pouco, cara, aquela relação muda, o seu ar muda, a empresa muda. Então, pensa assim, é aquela história que o amor contagia, não é? Tudo que você coloca amor, a coisa funciona. Sim. Independente se vai ser hoje, se amanhã vai demorar, mas funciona. Então, assim, começa muito dentro de você. Faz sentido? Estou errado? Estou meio louco? Acho que não. Sentido. A Juliana, que fez aquele comentário sobre trabalhar, né, às vezes valorizado. Juliana, nós nos conhecemos trabalhando no ambiente de trabalho. Pensa em água e óleo. Eu e Juliana. De não se bicar. De olhar uma para cada outra e torcer o nariz mesmo. Eu não sei se ela estiver aqui, dá um oi, Juliana. Até que um dia... Mas assim, nunca aconteceu nada. Ela simplesmente entrou, eu já estava lá. Ela entrou para trabalhar e, tipo, meu santo não bateu. E assim durou. E aí, um belo dia, eu peguei, do nada, peguei um bolo, um pedaço de bolo, fui lá onde ela estava, botei aqui pra você. Aí ela olhou assim, tá. E ainda falou, isso eu vou contar depois. Ela falou assim, não, ainda virei pra fulano, tava assim, não vou comer não. Envenenado. Eu não sei, vou não. Hoje, Juliana dorme na minha cama comigo. Amicíssima. Minha amiga da minha família. A gente não trabalha junto mais. Isso aí já faz muito tempo, tem mais de 10 anos. Mas assim, e uma amizade que veio até hoje. Final de semana que vem de feriado, ela já vai estar aqui em casa. Então, são os passos que a gente dá. Foi um ambiente de trabalho? Foi. Mas poderia ter sido em qualquer outro lugar. Em qualquer outra situação. E a forma como a gente se comporta frente às pessoas e sobre nós mesmos também influencia demais naquilo que a gente quer fazer, naquilo que a gente vai, em como a gente vai reagir, onde a gente vai evoluir. Aqui em Anchieta, eu treinava numa academia, chegou uma pessoa que me tratava da mesma forma como eu tratava a Juliana. Ela foi assim, um batido, fui bem. Só que assim, eu poderia ter, sei lá, deixado pra lá, chegado, falando, o que tá acontecendo? Qual que é? Mas assim, não era só de olhares, não, era de muita de implicância mesmo, inclusive verbal, de falar indireto, nossa, porque a azul é uma cor bem cafona, né? No dia que eu estava usando uma malha azul. Então, assim, coisas nesse sentido. Eu fui ficando desmotivada a ir pra academia. Parei de fazer atividade física num lugar que eu já ia há uns 3 anos que eu tô morando aqui em Anchieta. Há 3 anos, um lugar que eu frequento, há 3 anos, uma pessoa chegou e conseguiu, assim, me fazer a vontade de treinar. Aí, o que aconteceu? Parei de treinar. Aí, gente, parei. Tá, mas
poxa, por conta de uma pessoa, eu vou deixar de fazer um treino que é importante para minha saúde física, mental, social. Total. Conhece outras pessoas, lida com Você gente. saber ressignificar também, né? Nessa época você não soube ressignificar. Tipo assim, porque quem te deixava e te botava para baixo, te trazia esse sentimento, era ela, não era você. Sim, Só que acaba que a gente muda o nosso sentimento, o nosso psicológico, enfim, em prol do outro. O outro Deus não faz nada na sua vida. Ele é assim. Se aquela pessoa ela é uma pessoa invejosa, se for o seu caso aí, ela é invejosa, não sei o que tem que mudar. Mas, cara, isso é muito difícil. Eu tô falando uma coisa que é todo dia você trabalhar isso, é todo dia, porque é difícil. Né? Pode ser que nessa situação da academia, outra pessoa vai passar pela mesma situação, ok, de boa. Mas numa... vai fazer piada. Assim, nós estamos suscetíveis o tempo inteiro a tudo quanto é tipo de distração. Seja no trabalho, seja em casa. Às vezes você não precisa nem... Você pode estar sozinho, filho. Você acordou um dia meio estressante assim, sua internet não quer funcionar. Você vai ficar louco. E aí o seu dia inteiro vai por água abaixo, você não trabalha, você vai por terça. Exatamente. Então, aí, eu brinquei com isso no começo da live. É aquela história. Quando a vida me dá um limão, o que eu faço com ela? Eu vou fazer uma limonada, eu vou chupar ele azedo. Então, depende muito do nosso manejo, do que a gente vai fazer. E, independente de onde seja, se eu quero ser reconhecida dentro do meu espaço de trabalho, eu vou ser uma boa profissional. Se eu quero ser reconhecida dentro da minha casa, na minha família, se eu quero ser uma referência para os meus irmãos, eu vou fazer por onde? Eu vou viver a minha vida de forma que é o meu melhor, é onde eu posso dar. Se você tem um amigo que ele é muito querido para você, ele só é muito querido para você porque ele se colocou nesse lugar de ser muito querido. Ele fez algo. Então, e sempre assim, é o que a gente busca. Eu quero ter boas pessoas ao meu lado, então eu vou viver de forma que eu seja uma boa pessoa também. Eu quero trabalhar em empresas tal, eu vou me esforçar para ser o melhor funcionário que eu puder ser, o melhor profissional que eu puder ser. Eu quero, poxa, eu quero fazer uma viagem, mas eu não domino nada de inglês, eu vou começar a estudar, tem um ano que eu estou estudando. Então, assim, são os nossos movimentos. O que eu estou fazendo, né? Para chegar aonde eu quero chegar. Ou então, qual é o meu comportamento frente às oportunidades que eu estou tendo? Aqui está fechado, mas ele está aberto. O trânsito aqui tem fechado com buraco na vida, então peraí, eu vou ter que dar a volta. Quantas voltas a gente para chegar no destino que a gente quer, que a gente precisa? E aí eu acho... É isso. É a forma como a gente reage às situações. Exatamente. Então, eu quero chamar uma atenção. Pessoal, você que está online aqui, a Amy chegou nervosa, ela não estava muito nervosa no início. Olha o show que ela deu de aula para a gente nesse podcast. Coloca aí embaixo aí se você gostou, coloca embaixo aí, escreve aí para a gente ver se realmente você achou a mesma coisa que eu achei. Cara, foi um bate-papo fantástico, eu acho que... Agora, você curtiu? Adorei. Só que assim, para quem não me conhece, e eu acho que todo mundo que está aqui me conhece, eu não sou muito tímida. Eu não tenho vergonha nenhuma. Eu sou verdade. Então, assim, é uma novidade. É verdade. Mas olha o que a gente falou até o final. É uma novidade. Você se colocou numa situação onde você nunca fez. Isso é normal. É aquela coisa, você tá com medo, tá nervoso, vai com medo mesmo, vai com nervoso mesmo. Enfrenta e bora, velho. E é isso que acontece. Pô, que legal, cara. Fiquei muito feliz de te receber aqui. Espero que você tenha realmente gostado bastante. Foi um papo muito bacana. Aprendi bastante, viu? Bastante coisas que eu não sabia aí, de psicologia, do trabalho, uma área, eu gosto muito de empreendedorismo, uma área realmente do trabalho, é uma área que eu gosto pra caramba de estudar, de falar, de trocar ideia, e que legal, cara. Parabéns pela sua evolução, uma coisa que eu não falei.
Nossa, como você cresceu, como a gente cresceu, né? E diferença assim, de postura, de mulher, de pessoa, realmente pessoa psicóloga, administradora, né? Gerencia uma empresa aí muito massa, que eu tenho certeza que vai longe, Adriana. É aquela menina das gincanas lá da igreja que usava aquela calça corsada de estrelinha, você lembra disso? Quantos retiros, meu Deus. Tudo, enfim. E Deixa eu falar. encerrando aqui, né, a nossa live, agradecendo a oportunidade, quando a gente fala, quando você me convidou, eu virei e falei assim, Di, mas o que eu vou falar? Empreendedorismo, acho que o máximo que eu posso falar de empreendedorismo é de eu ter começado uma faculdade e ter terminado outra. Aí você virou, já é uma história. E quem disse que isso não é empreender também? Total, cara. Total. Não, a gente olha assim, nossa, o empreendedorismo, a gente joga logo para empresa. Mas não, o empreender é com a gente, é em tudo. É em nível pessoal, inclusive. É pessoal, empreendedorismo é pessoal. É você se colocar em posição de eu quero fazer isso, para isso eu vou aqui, ou então eu vou dar essa volta. É você se reinventar, é você se aprimorar. E aí vai, seja para cozinhar, seja para aprender de digital. Exatamente. Né? Eu falo que você tem que ter um espírito empreendedor. Acho que toda pessoa precisa buscar ter um espírito empreendedor. Isso não é que a pessoa vai montar uma empresa, vai abrir uma empresa. Não. O seu espírito empreendedor é aquele onde você, é o que você acabou de falar, você realmente percebe, você cria uma solução, você ressignifica, você digere o que você recebeu, você ressignifica e coloca para fora. Isso na sua vida pessoal, na sua vida empresarial, no que for. Então, o espírito empreendedor que você traz dentro de si. Se você tiver isso aí, nossa, uma coisa boa que posso falar que é aprendizável. Essa é a palavra certa. Você pode aprender, você pode desenvolver. É isso. Todos os dias. Cara, obrigado, gratidão por esse papo, foi muito legal, Bima. Quero falar aqui, Rosana, tia Rosana falou aqui, quero mais live, conteúdo maravilhoso. O Wagner falou que seria legal trazer temas semanais. Pessoal, essa live a gente faz toda semana, de podcast ele acontece, toda semana, não fala que acontece das quintas, das quartas, geralmente são as quintas-feiras, mas eu também faço às quartas, já fiz terças, mas isso depende do convidado. Eu sempre vou avisar antes, vou avisar uns 3, 4 dias antes, falar, galera, vai ter live na quinta, vai ter live na quarta, vai ter live na terça. Então, toda semana a gente está trazendo uma pessoa empreendedora aqui, né? E não é empreendedor que é dono de empresa, não. É empreendedor que é uma pessoa que realmente tem esse espírito empreendedor. Olha como é que a gente ressignificou essa palavra hoje nesse bate-papo. Falando uma psicóloga, administradora, empreendedora, tá vendo? Olha outra coisa que não é uma mulher só. Maravilhoso, maravilhosa, não é? Concorda comigo? E prima, obrigado. Como é que as pessoas te acham na rede? Fala aí pra mim. Você tem o seu Instagram, tem o Instagram da empresa, como que é? Só tem meu pessoal mesmo. @Emily. Com dois L's. Coimbra. Muito bem. Pessoal, quero pedir uma gentileza de vocês, para que a gente possa realmente espalhar essa mensagem para todo mundo. Eu queria que a gente vai pedir de cada um de vocês, cada 9 pessoas que estão aí, façam um print dessa tela. A gente vai fazer uma carinha bonita aqui, que está tudo certo, feliz. Você faz um print e posta lá nos seus stories depois, fala, pô, que live legal, que live bacana, marca @DYPodcast, tudo junto, marca Emily.Coimbra, marca eu.Diego Carletti. E a gente vai poder realmente espalhar, todo mundo saber que esse canal existe, que esse trabalho existe. Pessoas que não sabiam que a gente faz a live toda semana. Então a gente estamos no YouTube, estamos no Instagram, estamos onde mais? No Spotify, no Deezer, vários lugares a gente está. Então, marca a gente, fala se você gostou da live. Se você não gostou, deixa uma carinha aí feliz, só para agradar a gente, mas pelo menos a gente espalhar essa mensagem. Beleza? Posso contar com vocês? Então, vamos lá, prepara aí, faz um print legal aí. Beleza, marca a gente lá nas redes, tá bom? Emily, mais uma vez, obrigado, prima. Eu vou aparecer em Anchieta, prometo. Já fui chamado várias vezes. Eu vou aparecer, eu juro que eu vou. Fica tranquilo.
Oi? E traz kombucha. E tem... Vou levar kombucha, cara, é novidade, pra quem é de Cachoeiro. Meu irmão tá vindo amanhã pra cá, pra Vila Velha, ele vai levar kombucha pra Cachoeiro. Se você ainda não pediu, faça pedido que você faz a sua já, tá, dona Ana? Então, kombucha vai pra Cachoeiro aí também. Pessoal, um beijo pra todo mundo, boa noite, fiquem com Deus, bom restinho de semana, bom final de semana. Semana que vem tem live, tá bom? Beijo pra vocês. Beijo, primo. Tchau, tchau. Com Deus.